Um pastor evangélico foi surpreendido usando calcinha e peruca loira, situação que rapidamente viralizou nas redes sociais. Questionado sobre o episódio, ele declarou que se tratava de uma investigação pessoal. O caso gerou tensão entre fiéis e internautas, levantando debates sobre privacidade, coerência de conduta e a exposição pública de líderes religiosos. Vamos saber mais sobre esse caso com a nossa Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Daiane Oliveira, que notícia é essa? Um pastor surpreendido de calcinha e peruca. Como é que foi isso? Como é que as pessoas surpreenderam ele? Eu já não sei se eu quero imaginar. Não é não é um negócio assim? Oxente, o que é que está acontecendo? Então, Ana, é o líder religioso que a gente está falando, Eduardo Costa, e ele viralizou nas redes sociais justamente por aparecer de forma inusitada. Porque se ele aparecesse como apareceu aí, a gente falou ontem de um pastor que falou que as branquinhas são mais caras, né, do que as morenas, e aí aconselhava, sério, que temos um corte aqui no Meteoro, e ele aconselhava as pessoas a casar com as moreninhas, porque as branquinhas são mais caras. Só que meio que para quem conhece, né, o meio religioso, esse tipo de linguagem, alguns comentários, conceitos sobre a mulher ser submissa, pensamentos arcaicos já são muito comuns. E dessa vez foi um pouquinho diferente. Eu vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, por gentileza. A matéria vai trazer já de cara, assim, de início, um pastor, com a foto do pastor, que é olha essa foto, né? A foto do que a gente já imagina que seja um pastor, né? A pessoa ali de terno, né? Um negócio meio estranho, mas é algo que ninguém questiona. E esse é o bispo Eduardo Costa, que aí viralizou nas redes sociais porque ele estava de peruca e calcinha em Goiânia, Goiás, e ele também é cantor gospel, viu, Ana? Ele tem músicas chamada Barrabás, que está disponível, inclusive, no YouTube. Aí, quem quiser ouvir, vai lá clicar no matéria da Metrópolis ou procurar o pastor por aí. Eu tive que ouvir e eu não estou aconselhando ninguém, não, mas quem quiser, fica à vontade. E aí, Ana, tem uma coisa que é bem interessante, sabe? Porque é a postura do pastor. Após a repercussão desse vídeo aí, que ele aparece de calcinha e peruca, ele chegou a gravar um outro vídeo na frente da esposa, a missionária Valquíria Costa, ao lado da esposa, no caso. Nesse caso, na verdade, não foi nem na frente, ao lado, desculpa, a esposa estava atrás dele, bem naquela posição que muitas vezes, né, o homem coloca a mulher ali para ser o papagaio do pirata, e também muitas vezes é aquele pensamento que a própria igreja, né, os neopentecostais gostam de manter a mulher ali atrás, em subserviência, abaixo, enfim, né, Ana? Tem toda uma mensagem subliminar por trás disso. E aí o pastor explicou as vestimentas nesse vídeo, e nós vamos assistir o vídeo, nós vamos assistir a explicação do pastor, que é peculiar, que a gente pode dizer, por segurança jurídica, é peculiar. Por gentileza. Posso baixar essa tela aqui? Não, fiquei com medo. Pronto, mas eu coloquei o link, só o link também, se você já quiser abrir. Tem? Tem. Tá. Link em lugar. Então, gente, é bem interessante a explicação do pastor. Um pouco de medo desse corte. Do que eu vou ver, mas vamos lá, tá aqui já. Ai, vamos lá. Já vi algumas piadas aqui no chat, Ana, que eu não posso reproduzir, mas eu adorei, inclusive, tá? A gente pode mandar mais, tá? Opa, deixa eu só baixar aqui, que acho que tá um pouquinho alto o volume. Irmãos e irmãs, aqui é o bispo Eduardo Costa e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. E nós estamos... Meu Deus, não, para. Eu posso dar uma pausa aqui, que eu preciso comentar isso antes. Essa mulher tá parecendo um espírito obsessor no ombro dele. Que enquadramento é esse, gente? Mas assim... Socorro! Sem querer blasfemar, mas graças a Deus é isso que tá acontecendo. Porque quando você falou que a mulher tava atrás dele, eu achei que era enquanto ele estava de calcinha e peruca. Eu imaginei isso. Tá. Ok, vamos lá, vamos continuar. Aqui para trazer a nossa versão, a nossa situação diante de fatos que estão acontecendo. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha e, de uma forma errada, acabei colocando uma peruca, um short e realmente me vesti
de uma maneira errada, para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essa filmagem às escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está na parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E, infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa, tentando, usando também falar com a minha esposa, para poder cobrar um valor que eu teria até o meio-dia para poder pagar, senão ele iria colocar a filmagem nas redes sociais. Nós resolvemos, né, bem? Nós, como acordo, nós conversamos. Eu já tinha falado com a minha esposa sabia que eu estava fazendo essa investigação, ela só não sabia alguns detalhes como eu teria feito, mas nós fizemos decidimos, né, não pagar pela tentativa de extorsão, e ele tinha dado prazo até meio-dia de hoje, da data do dia 11 de agosto, para que a gente pagasse esse valor, para que ele não colocaria a exposição dessa imagem. Muito obrigada, Metrópolis, aí pelo... Por tirar lá de outro lugar. Essa publicação foi feita na rede do pastor, né, no caso do bispo, e a gente tem aquela imagem lá, tem a montagem da imagem lá, porque assim, Ana, é um negócio assim absurdo, surreal. Tem duas coisas que a gente vai falar, porque o que está viralizando é o seguinte, é a crítica ao fato do bispo pastor estar ali travestido, sendo que é totalmente distoante do que é propagado. Não é um problema ele estar travestido em si, se ele tiver um interesse em utilizar aquela roupa, é a vida dele. Eu quero, entendeu? É uma questão assim pessoal, particular. E aí foi um debate sobre privado e público. Mas tem um detalhe aí, que é a comunidade evangélica, que inclusive está promovendo, e é lógico que isso iria acontecer, transfobia e LGBTfobia como um todo, porque também tem homofobia contra o pastor. E é claro, bispo, claro que isso iria acontecer. E aí, quando ele vai se justificar com a esposa atrás, eu adorei você fazendo a referência de espírito obsessor, que eu não tinha nem pensado nisso. Ai, tipo Alexandre da Viagem, sabe? Eu adorei, eu não tinha pensado nisso. Mas a justificativa tem um quê ali preconceituoso, do tipo, eu estava fazendo um laboratório, uma experiência, sabe? Tem uma justificativa que é muito surreal. E o pior de tudo é que ele ainda fala que ele foi tentar extorquir. E aí é um outro crime à parte. Eu espero realmente que a pessoa, né, que essa denúncia chegue, que ele deva chegar, que de fato ele vá à delegacia, preste queixa, faça todo o processo dele corretamente, porque aí é uma outra questão e é realmente criminoso. Mas para uma comunidade, né, para um dogma religioso, é no mínimo, e eu vou repetir o termo, peculiar, o que esse pastor resolveu fazer, o tipo de laboratório que ele resolveu fazer, mas numa sociedade como a nossa, em que as casas têm câmera de segurança, tem tudo filmado, ele poderia ter um pouco mais cuidado desse laboratório, né, Ana? Já que ele está aí dizendo que é um laboratório que não tem nenhuma relação com a vida dele. É no mínimo estranho, Ana. É isso, é por isso que parou aqui, porque é no mínimo muito estranho, e ele agora está viralizando com duas versões. As pessoas que estão dizendo isso mesmo, pastor, eu apoio, perguntando até o valor do job, que eu também acho que é uma linha de deboche, e numa outra linha de críticas da religião, que inclusive algumas pessoas que disseram que ele deveria ser expulso da igreja, da congregação. O que você acha? Eu tô me segurando que os comentários do chat estão assim. Não, eu vi o do Lúcio aqui, né, gente? Lúcio, nosso apresentador, fez um comentário que eu também tenho que segurar. Não, é melhor não botar na tela. Não vou pôr. Melhor não. Socorro. Assim.
Tá, vamos começar pelo começo. Eu gostei da forma como você começou também, Daiane. Veja, não tem absolutamente nada de errado, e isso é importante. Eu sei, é engraçado a gente dar risada e tudo mais, mas não tem nada de errado numa pessoa se vestir daquela forma, num homem se vestir daquela forma. Não tem absolutamente. Se ele tiver interesse, por favor, o chat tá dizendo aí, miga, se joga. Sim, de fato, assim, né? Não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é uma pessoa que é pastor, né? E pastor especialmente, né? De um tipo de religião que é bastante, tradicionalmente bastante preconceituosa, né? Que não é exatamente assim, né? Uma religião inclusiva, né? Que tem respeito pelas pessoas, enfim. É uma religião que trataria, né? Uma pessoa vestida daquela forma, seja lá por qual motivo for, trataria muito mal, né? E não estou nem dizendo assim, o pastor prega moralidade e aí tá fazendo isso é hipócrita, porque isso não é imoral, entende? Ao meu ver, assim, né? É só hipócrita no sentido de eles dizem que é imoral e aí ele está fazendo aquilo que ele diz que é imoral, tá? A outra questão eu acho que a emenda ficou muito pior do que o soneto, na verdade. Desculpa. Cara, enquanto ele falava, eu pensava assim, em 50 mil outras desculpas que ele podia ter dado, mas essa de estar procurando um endereço, pra mim piorou muito a situação. Porque assim, eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava disfarçado para procurar um endereço, né? Descobrir um endereço. Só que assim, você vai se disfarçar, você se disfarça de uma forma um pouco mais discreta, porque aquele shortinho e a peruca loira certamente não são. Aí nós temos um outro problema sério, é que como detetive esse cara é péssimo, sabe? Não funcionava, tá? Então assim, não colou muito. Ele podia, sabe, teria sido muito melhor se ele tivesse dito assim, que ele estava tentando entender qual era a realidade nas ruas para que ele pudesse conversar com as pessoas melhor. Teria sido uma resposta um pouco mais decente, mas agora é tarde, tu já foi quando tava procurando o endereço, meu filho, agora já era. E a outra coisa que me incomoda supremamente é a mulher pendurada, além do enquadramento da mulher pendurada no ombro, assim, ela parecia que tava apertando o ombro dele. Me incomoda Sem dar uma muito. palavra, né? Sem dar um pio. Falando muito sério aí, me incomoda muito, porque é isso, é o lugar da mulher nessas linhas religiosas, né? O lugar da mulher é um lugar que eles põem, né, como um lugar de subserviência, de aceitar tudo, de ficar quieta, de não falar nada e de ainda ter que aparecer para corroborar a honra do cara. Quando esse tipo de coisa vaza, você tá ali, tem que estar lá como Tolkien, assim, para dizer, não, ele é um cara respeitável e tudo mais, e o que não sofre uma pessoa nessa condição, né? Aí é foda. Aí perdeu totalmente a graça, mas se eu pensar no shortinho, a graça volta de novo. Calcinha e peruca vermelha. Ou peruca amarela. Loira. Loira, né? Loira é um negócio assim meio... De novo, se tem vontade de fazer, esse é o problema, sabe? Ou seja, a gente ainda tem 1 minuto, ó. Se tem vontade de fazer, faz. Mas não passa a tua vida dizendo para as pessoas que elas não podem fazer. Sabe? O grande que é pecado problema que vai pro inferno. Que é pecado que vai pro inferno, que não pode ficar na igreja, que tem que se afastar da pessoa, que não sei o que, tarará. O mundo seria tão mais gostoso, né? Se a gente só fizesse o que a gente quer fazer desde que não machuque os outros, né? Fica aí a dica. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Vamos lá. Torcendo aí pela libertação das pessoas e por desculpas menos esfarrapadas, meu senhor. Vamos lá. Chat, voltamos em instantes para mais assuntos do dia. Shortinho.